Esse é o meu primeiro vídeo depois da tragédia em Foz do Iguaçu e eu vou tentar uma coisa difícil aqui, é olhar esse crime e outros sob 3 ângulos: a culpa dos candidatos, o peso das militâncias e a culpa dos indivíduos. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike pelo YouTube e comente por nós para esse papo ficar mais rico. Eu me manifestei ontem no meu Twitter assim que eu soube do assassinato político em Foz do Iguaçu. Me incomodou muito a falsa equivalência que parte da imprensa e militantes da chamada Terceira Via fizeram entre o que seria o estímulo à violência por parte do candidato Lula e por parte do candidato Bolsonaro. Semana passada o Lula falou uma besteira monumental, uma estupidez política, uma falta de sensibilidade humana sem tamanho. Enfim, mais uma das muitas gafes que ele vem cometendo e obrigando quem vai votar nele, ou tem vontade de votar nele, ou pretende votar nele, obrigando a colocar na balança. Eu vou frisar isso porque é importante. Lula tem falado muita bobagem e qualquer eleitor dele que não é fanático tem consciência disso. Mas aí esse eleitor que não é fanático faz o quê? Bota numa balança, a balança de uma eleição polarizada que, ao menos que algo muito espetaculoso e fora da curva aconteça, tem num prato ele, o Lula, e no outro, Jair Bolsonaro. Eu vou sentir que estou desprezando a inteligência de vocês se eu tiver que fazer a lista aqui dos horrores de um lado e dos horrores do outro. Eu sei que para os brasileiros que apoiam o atual presidente, muitas coisas que eu considero horrorosas, para eles não são. Pelo contrário, é isso mesmo que eles querem. Um bom exemplo é esse culto a armas. Outros, intolerância contra minorias, a tentativa de transformar um Estado laico num país que tem liberdade religiosa ampla num Estado fundamentalista cristão, fora o que eu vivo repetindo aqui, no que diz respeito à ciência, meio ambiente, educação, fome, abismo social. Mas deixa eu tentar explicar para você que acha que o Lula disse em Diadema coloca ele no nível do Bolsonaro, como polos extremados promovendo a violência, por que eu discordo dessa tese? A besteira gigante do Lula em Diadema, especificamente, foi agradecer um ex-vereador que teria pego cadeia por defender ele. Não foi o que aconteceu. O cara pegou cadeia porque numa briga na porta do Instituto Lula, numa rua movimentada, ele deu um empurrão no manifestante e o manifestante bateu a cabeça no para-choque de um caminhão que estava passando e quase morreu. Quem empurra um manifestante, com um caminhão passando ou não, está praticando um ato intolerável de violência política, porque qualquer empurrão pode causar morte. A vida humana é frágil. A pessoa perde o equilíbrio, pode bater a cabeça no chão e ter uma concussão cerebral e morrer na hora. O que o ex-vereador Maninho do PT fez não é digno de agradecimento e nem de elogio. O próprio Maninho do PT hoje fala que é da paz, minha vida era limpa, foi uma fatalidade. E realmente, se o cara não tivesse se machucado, não ganharia nem manchete de jornal. Outro dia mesmo, um ex-deputado deu uma porrada no Arthur Mamãe Falei e ele caiu no chão. No Paraná, se não me engano. Poderia ter morrido. Como não morreu, e como a Mamãe Falei está merecidamente caçado e politicamente no ostracismo, a reação da internet foi rir, foi comemorar, foi dizer que ele teve o que mereceu. Não! O Maninho do PT poderia ter matado o cara. Como o outro lá poderia ter matado o Mamãe Falei. Por isso é que ele foi condenado por tentativa de homicídio com dolo eventual. O que é isso? Quando você não necessariamente quis matar, mas seu ato de violência poderia ter causado a morte. Então você deveria ter evitado o ato. É isso que a lei diz. Eu não sei o que se passa na cabeça do Lula. Não vou passar pano pro absurdo que ele disse, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Voltando ao exemplo da balança. A gente tem provavelmente dezenas, se não centenas, de declarações antigas e recentes do atual presidente falando em metralhar, em matar, em despejar corpo em ponta de praia, gíria da ditadura, em armar a população para a população se defender de quem? Das instituições, de acordo com a interpretação que ele, o presidente, faz de certo e errado. As leis afrouxando o uso de armas, a retórica dele é toda construída em cima da violência, que corre solta contra indígenas, que corre solta em ações desastrosas da PM em comunidades periféricas. Querer comparar nesse quesito Bolsonaro e Lula, pelo amor de Deus, não.
Continuem dizendo que em termos de volume o PT desviou muito mais dinheiro do que o bolsonarismo, embora não seja algo que a gente possa medir com as instituições aparelhadas e essa nova forma de comprar o Congresso que é o orçamento secreto. Apelem para o pânico moral, querem destruir a família, querem instituir o comunismo, isso aqui vai virar Venezuela, querem liberar o aborto e legalizar as drogas. Diga o que você quiser, mas por favor, se há estímulo à violência armada, violência para oprimir, para matar, para calar, esse estímulo vem só de um lado. E no meio disso tudo, ainda vem a galera que acredita na chance de uma terceira candidatura emplacar, botar lenha na fogueira. Olha, gente, eu entendo o senso de urgência, eu entendo a decepção de vocês, mas é preciso achar outro caminho eleitoral, outra forma de fazer campanha. Lula e Bolsonaro não são comparáveis. Os candidatos de vocês podem ser melhores, mas Lula e Bolsonaro não são comparáveis. A gente tem um histórico de ambos. Governos que alimentaram a corrupção em nome da governabilidade? Com certeza os dois. Dois políticos profissionais que garantiram suas aposentadorias? Também. Inegável. Mas a gente vivia sob uma democracia e não vive mais. O que aconteceu em Foz do Iguaçu foi um assassinato político. O cara pegou um revólver e foi até a festa com o objetivo de matar. Estão jogando veneno de drone em cima de manifestantes. Estão explodindo bomba de fezes em eventos com adversários. E a campanha para valer nem começou. Um lado tem uma militância fortemente armada que cultua as armas. O outro lado, que é acusado de violento também, pratica violência em confronto com a polícia, em manifestações, em brigas. Não tem um líder dizendo: peguem em armas e defendam seus valores contra a ameaça comunista. O Lula nunca ameaçou não deixar o governo se as eleições não forem assim ou assado no tempo do PT. No tempo do PT tinha até impeachment, Dilma saiu pela porta da frente e o Temer assumiu numa boa. Tem um governo militar aí querendo ficar de qualquer jeito. Então, se tem alguma coisa nivelando o jogo, é a violência verbal e a má-fé das militâncias. A gente tem candidatos que estimulam ou não a violência, a gente tem as militâncias que são verbalmente agressivas e caluniadoras, e tem os indivíduos. Quem pratica crime são os indivíduos. E esses crimes podem ou não ser políticos, podem ou não ser incentivados por discurso político. Tem sentido dizer que a chance de um praticante de feminicídio ser bolsonarista é maior do que ser lulista ou cirista? Tem. Porque ele tem uma arma em casa. E ele odeia feminista. Mas todo homem que mata a esposa é eleitor do Bolsonaro? Óbvio que não. Usando o exemplo de hoje, já tem youtuber e influenciador governista e petista denunciando que o médico estuprador preso na Baixada Fluminense é eleitor do Ciro Gomes. E eu aqui pensando, que grau de paranoia nós chegamos? O cara comete um crime, correm para as redes sociais para saber em quem ele vota. O que no discurso do Ciro incentivaria o horror que o cara praticou? Nada. E olha que o Ciro fala e faz muita bobagem também, viu, turma boa? Diz que receberia o Sérgio Moro a bala se tentasse prender ele. Já agrediu o jornalista. Já deu pescotapa no Mamãe Falei, sempre ele. Agrediu, deu um soco em manifestantes de oposição. Mas eu não vou falar que o Ciro incita a violência. Eu não acho que o Lula e o Ciro Gomes, por mais que tenham falado e feito merda nessa vida, algumas inclusive claramente coniventes com a violência, sejam comparáveis com o atual presidente e seu discurso violento de uma vida. Minha especialidade é matar. Ele disse isso. Como eu sempre repito, uma coisa era ter dúvida em 2018, quando o Bolsonaro parecia só uma piada, um falastrão, que seria enquadrado pelas instituições. Lava Jato ainda não estava tão exposta como foi depois pelo Vaza Jato. Havia esperança de um rompimento com o Centrão. Outra coisa é Bolsonaro em 2022 fazendo tudo o que ele disse que faria. Até o que parecia inimaginável, um golpe de Estado. Me convençam de que alguma coisa nesse país é pior que isso. Eu tô botando minha vida em risco mostrando minha cara e meu nome aqui. Não é drama, não. Basta um bêbado armado, bolsonarista fanático, que me odeia por causa desse canal. Eu já deixei de frequentar um lugar que eu adorava, cara. Eu ia. Me tratavam super bem lá, porque o dono passou a me olhar feio. Eu leio absurdos aqui nos comentários de bolsonaristas. Agora, entre os candidatos e os indivíduos malucos ou violentos, existe a militância e os influenciadores.
Elas alimentam ou não essa vibe de ódio. É com você que eu tô falando. Você que lá no fundo sabe a diferença entre Lula e Bolsonaro no quesito alimentar a violência. Você que sabe que um médico estuprador, votar no Ciro Gomes, não culpabiliza o Ciro, mas mesmo assim chama a atenção para o fato, como se em algum momento o Ciro tivesse incentivado esse tipo de crime. Nunca aconteceu. Vamos pegar mais leve, gente. Especialmente progressistas. Tem gente morrendo. E tem um candidato insinuando ou dizendo que é preciso matar adversário. Tem um candidato dizendo que cada brasileiro deveria ter uma arma em casa, que obviamente dá a um marido raivoso maior facilidade para matar a companheira. Ou de acontecer um acidente doméstico envolvendo armas. Ou de ter armas roubadas indo alimentar o arsenal de criminosos. Tem estudos sobre isso, não sou eu falando. Armamentismo aumenta a violência. Muita calma nessa hora, gente. E fora Bolsonaro, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que é muito importante, lute pela democracia.